Olá, olá, meus amigos, meus seguidores, as pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais, no canal do YouTube. Eu tenho esse canal aberto há algum tempo, mas não tenho tanta frequência em postar vídeos, porque às vezes tem vários outros fatores, a gente, sem querer ou não, se desestimula, mas você percebe que é importante a gente fazer esse trabalho nas redes sociais, porque a gente acaba ajudando alguma outra pessoa com informação que ela não sabe. E é gratificante quando alguém comenta, quando alguém fala que gostou, que aprendeu, que esse é o papel da gente, professor. É o meu papel como professor, é passar o conhecimento, tentar passar aquilo que eu aprendi e aquilo que eu vivenciei, né? No trabalho, na vida, na universidade, fazer análise do que acontece no Brasil e no mundo. Eu que sou formado em História, eu que gosto de ler. Então, é isso que faz o nosso trabalho, né, ser gratificante. Como diz o ditado, aquele que aprende e não passa adiante não vai servir de nada. E eu estava pensando e refletindo esses debates que acontecem muito nas redes sociais no Brasil, e aquela discussão das pessoas, é porque o Brasil não desenvolve, que é culpa de tal governo, é culpa da direita, da esquerda, o Brasil não tem desenvolvimento, foi culpa de fulano, foi culpa de ciclano. E eu fui fazer uma avaliação do Brasil a partir do momento, assim, da minha juventude até os dias atuais. Eu sou, por exemplo, de 1977. E a gente vai... Quando é que a gente toma uma consciência política de verdade? Quando é que a gente tem um conhecimento de debate, um conhecimento de causa, de começar a conhecer realmente o mundo, amadurecendo pouco a pouco? É a partir dos 15 anos. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu nasci em 77, então de 77 para 92 eu tinha 15 anos quando aconteceu aquela crise gigante no Brasil. Logo após o término da ditadura militar, então o Brasil estava se redemocratizando, o governo Collor ganhou, foi a primeira eleição democrática que aconteceu pós-ditadura, o governo Collor ganhou prometendo mudar o Brasil, e o que nós tivemos foi, se não foi a maior crise econômica, foi uma das maiores do Brasil. Então, naquela época eu vivi muito bem aquele momento. No momento da minha juventude, igual hoje está nas redes sociais, eu acreditava que eu podia mudar o Brasil, que eu podia fazer uma coisa diferente para o Brasil, e que era culpa dos políticos e que a gente podia resolver, que tinha que resolver. E com o tempo foi passando-se governos e governos, e eu fui começando a ler, estudando, começando a pesquisar. E o que foi que eu aprendi durante esses períodos? O Brasil saiu da crise, mais ou menos, entrou o governo ali, Fernando Henrique Cardoso, tirou o Brasil da crise, tal, mas não houve um aprofundamento do Brasil, não houve uma mudança profunda do Brasil. Em que sentido? Como, por exemplo, na Europa. A Europa foi, tanto na Europa como nos Estados Unidos, Japão, os países, China, por exemplo, esses países eles se modernizaram, esses países eles cresceram muito a partir do momento que eles começaram a investir pesado em educação, formando os jovens engenheiros, médicos, criando uma base sólida na questão da mente das pessoas, para depois o país se desenvolver. O país mais educado, com a juventude mais letrada, mais preparada, os países foram crescendo. Então, se vocês forem pesquisar como os países da Europa viraram potência, foi basicamente nisso. Investimento em educação pesado, formando uma base sólida
no país para que os jovens formados em engenharia começassem a desenvolver uma tecnologia e esses países cresceram. No Brasil não houve isso, não houve lá no início da República, não houve durante todo o processo e não houve depois do período de redemocratização do país, com o governo Collor, por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, por exemplo, os dois primeiros governos, o governo Dilma, que depois tiraram ela, o primeiro governo, metade do segundo governo, um pedaço do governo Temer, o governo Bolsonaro e agora com Lula. Não houve um aprofundamento. O Brasil ele não tem um projeto de um político que vai entrar e vai dizer assim, agora sim, eu vou fazer ferrovias para interligar as regiões isoladas do Brasil, para economizar no escoamento de produtos. Não há um governo que pense em duplicar as estradas no Brasil, fazer estradas boas de qualidade, porque as BRs federais até que são boas, mas as BRs estaduais são precaríssimas e ainda tem muitos lugares no Brasil para ser interligado. Então não há um projeto desse de interligar realmente o Brasil. Não há um profundo planejamento educacional onde se vai se formar os jovens consolidar o conhecimento dos jovens. Eu hoje sou professor com 47 anos e digo a vocês que eu vejo a educação do tempo que eu era criança. Uma educação muito superficial, uma educação onde o professor ainda está muito preso ao quadro, onde a gente, professor, ainda não temos ferramentas de trabalhos, como podemos dizer, laboratórios altamente sofisticados para os alunos que estudam, que gostam da área de exatas, da computação. Não há isso aí. O Brasil não tem um projeto de financiar o desenvolvimento de jovens que desenvolvam robótica nas escolas, projeto de desenvolver tecnologia nas escolas, para que o Brasil tenha uma marca poderosa. Não vejo na escola. É apenas formar aqueles alunos, muitas vezes voltados para conteúdos. Muitas vezes o governo tem projeto, mas são projetos que também nem material manda para a gente tem que pesquisar. Então tudo isso aí é o que forma o Brasil. É muito superficial. Na questão política, o que foi que eu aprendi? Que o Brasil ia ter reformas, que tal político vai mudar. E eu percebi, principalmente depois que eu entrei na universidade, que eu comecei a ler de verdade, a ler a América Latina, a ler sobre a Europa, a ler sobre a Ásia, a ler sobre o mundo inteiro, o sistema político. Quando eu comecei a ler caras como Zé Murilo Carvalho, quando eu comecei a ler caras como Boris Fausto, entendeu? Quando eu comecei a ler esses caras, muitos outros historiadores, Érica Robesbal, uma gama gigante de historiadores sobre a América, sobre a Europa. Então, quando a gente começa a ler esses caras, George Deby, como é que eu posso dizer, Jacques Le Goff, todos esses caras, quando você vai lendo eles, quando você vai começando a compreender o mundo, como foi se formando lá para cá, então é muito complicado a gente analisar, porque o Brasil é como se a gente pegasse um bolo de aniversário, os caras rapassem o bolo, a parte confeitada do bolo, aquela parte bem fininha, que só serve muitas vezes para ofender a gente, e distribuir isso para nós. E eles ficassem com as fatias maiores, para eles, sempre as fatias maiores, de cima para baixo, de cima para baixo. Então, é isso a minha visão, como eu vejo como professor. É um Brasil muito superficial, Tem a Eliane Carnal, atualmente tem Márcio Sérgio Cortella, tem José Carlos Reis, tem Felipe Pondé, tem muitos historiadores aí, filósofos para a gente ler, para a gente aprofundar sobre o Brasil. Tem Lila Schwartz, então tem... É uma gama, Jorge Ferreira, então é uma gama de processos de historiadores para a gente ler, tá certo? Então, quando a gente vai para essas questões, a gente vê que eu não vejo, sinceramente, com esperança para a atualidade, eu não vejo com esperança
Ah, porque a solução no Brasil é Lula. Ah, que a solução é Bolsonaro. Há apenas uma mudança de comportamento. Há uma mudança de homem no poder. Mas não tem uma mudança de estrutura de governo, de chegar e mexer com o Brasil, de fazer com que esse Brasil realmente se desenvolva economicamente, estoure essa bolha do Brasil. Eu não vejo. E acho muito difícil melhorar, porque as brigas nas redes sociais estão aumentando, estão até começando a envolver coisas perigosas como religião no meio, muito perigoso aí. Então não vejo como uma questão de melhorias no Brasil, eu não vejo. A não ser que se mude a mentalidade. Então, vamos trabalhar em sala de aula com os alunos, eu tento trabalhar todo dia isso com eles, tento mostrar para eles que os alunos têm que acordar, eles têm que estudar, eles têm que entender que nesse processo do Brasil, a gente é quem tem que lutar por nós mesmos, lutar pelos nossos sonhos, lutar para entender como funciona. Entender que, por exemplo, no Brasil, os filhos da elite continuam estudando, igual no Brasil Império, igual no início da República, mas os filhos dos pobres não conseguem entender isso, eles não acreditam que isso seja verdade. Por mais que tenham dificuldades, tenham outras coisas, mas o filho do pobre não enxerga essa potencialidade que nós temos de crescimento, do Brasil crescer. Então, é isso que eu quero passar para vocês, um pouco desse o que eu acho do panorama do Brasil, pelo menos de 92 para cá. É isso que eu quero que vocês entendam. Meu objetivo nesse vídeo foi tentar mostrar para vocês que não vejo um projeto profundo de Brasil, de uma mudança de baixo para cima e de cima para baixo. É só mudar o governo, mudar, como se diz o ditado, muda-se o cacique e as aldeias permanecem as mesmas, certo? Obrigado para quem assistiu até aqui, curte lá, acredite no meu trabalho. Eu sou um professor pobre, simples, mas que eu tenho muito respeito pelo Brasil e eu tenho muito mais respeito por vocês das redes sociais. Eu quero ver a gente crescendo, eu quero ver a gente evoluindo e a gente tendo um país muito melhor para viver sem precisar de briga ideológica e nem de briga religiosa.